Seja muito bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital. Esse é o Inovativos, programa que você acompanha sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Se inscreva para assistir esse e todos os outros papos que a gente já teve aqui no Inovativos, também as principais notícias do Brasil e do mundo. Programa apresentado sempre por mim, Alexandre Bentivolio, e com o meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos, que hoje vamos tratar de um tema que é interessante para todo mundo que está escutando no carro, que tem um veículo ou que realmente se preocupa com a sua segurança, porque a gente vai trazer uma das principais lideranças em tecnologia dentro desse segmento de mobilidade urbana. Eu acho que vai interessar não só para quem tem o seu próprio veículo, conduz ali o teu caminhão, o teu VUC, tua moto, mas também para quem está nos vendo pelas redes sociais da Band News FM, para ter insights de liderança, de tecnologia, porque com certeza essa mulher tem muito a agregar para a gente. Sim, para tratar de tecnologia, tratar da inovação no trânsito também. A Cláudia de Moraes está aqui no estúdio com a gente, ela é CEO da Hyundai e da Procondutor. Eu queria começar, Cláudia, dando as minhas boas-vindas para você aqui no Inovativos e perguntando um pouco da sua trajetória pessoal, da trajetória tanto da Hyundai quanto da Procondutor. Você contasse um pouco desse caminho percorrido até aqui. Legal. Bom, obrigada, por estar aqui com vocês, e é muito legal poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e do que a gente vem fazendo. Bom, como que eu cheguei até aqui, né? É uma longa história, vou tentar ser breve. Eu venho do mercado de telecomunicações, trabalhei 12 anos, na área de negócios, sempre na área comercial e marketing. Depois migrei para a indústria, fiquei um tempo na indústria, só que eu não me sentia desafiada, Achava que a indústria era muito lenta, vinha de telecom é um mercado muito rápido também, muito ágil, cheio de inovação e tecnologia. Enfim, na indústria não foi um lugar que eu aportei. E acabei recebendo uma proposta para ir trabalhar numa empresa de tecnologia. Até então, não sabia nada sobre o assunto, não sabia, na área de desenvolvimento, de sistemas, nada disso. E aceitei o desafio. E eu estou há 7 anos no Grupo Tecnoise, que é responsável pelas empresas Procondutor e Hyundai. Cheguei na Procondutor como diretora de produtos. Quando eu cheguei lá, eles tinham apenas um funcionário na equipe, A equipe de desenvolvimento precisava ser criada, reestruturada do zero. Então, cheguei lá para reorganizar tudo isso, entender o que precisava ser feito. Então, eu entendi que era uma empresa de tecnologia, para a educação. Então, a gente tinha que ter um sistema, um LMS, sistemas para aplicação de prova. Eu fui organizando isso, montando o time. Acho que os primeiros 3 anos foi um pouco isso, Foi montar as equipes, montar a estrutura, relançar os produtos, os cursos que até então tinha no mercado. E depois eu entendi, porque a Procondutor trabalha com o mercado regulamentado, que são os cursos que são vendidos para as autoescolas, para que os cidadãos possam fazer o curso de reciclagem, por exemplo, ou cursos especializados, quando vai se tornar um motorista profissional. E é um mercado que é regulado pelo governo federal e governo estadual. E nesse mercado tem bastante tecnologia envolvida. Então, em algum momento ali eu entendi que essas tecnologias poderiam também ajudar as empresas, e eu criei a Hyundai. Que a Hyundai hoje ela detém toda a tecnologia do grupo, que passa desde plataformas de LMS, os conteúdos, os cursos, como também simuladores para treinamento prático. E a gente entrega isso para as empresas para resolver também os problemas, que são muitos que as empresas têm para o treinamento de condutores, de uma forma geral. Tudo ensino à distância. Não necessariamente ensino à distância, depende da dor do cliente. Tem casos, sim, que são ensino à distância, mas tem casos, depende do perfil do motorista, que a gente precisa fazer o treinamento em loco, ou então colocar um motorista dentro de um simulador para poder treinar alguma habilidade específica para mudança de comportamento, Então, depende muito do problema que tem que ser resolvido no cliente. E vocês estão atuando num segmento que tem, além esse quê de negócio, também tem um quê social, até porque
todos nós convivemos no trânsito. Brasil como um todo é um país que usa muito o automóvel, a gente gosta do automóvel. Aliás, a gente até tratou disso em um dos episódios com o seu da Cavac e outros tantos. E vocês fazem com que esse processo de qualificação no trânsito, que deve existir, porque ao fim e ao cabo as mortes nos trânsitos e os acidentes impactam todos nós, seja porque a gente para no trânsito e reclama quando ele está demorando muito por causa de um acidente, seja porque o acidente é conosco mesmo, com os nossos familiares. Como vocês atuam para facilitar essa jornada dentro de um segmento, como você disse, totalmente regulado? Porque não pode também não ser assim, né? Você tem que cumprir um determinado conteúdo programático, ter algumas habilidades ali para conduzir um determinado veículo. Por exemplo, se você está conduzindo um carro, é diferente de conduzir um caminhão e por aí vai. O que vocês têm de produtos ali e como que é esse encaixe de validação nessas instituições públicas, né? Porque talvez vocês precisam fazer diversas parcerias com o poder público para você fazer com que essa jornada fique cada vez mais fácil e acessível, né? Na minha época de adolescente, eu tive que fazer toda uma jornada teórica presencial dentro de um CFC, e aí você ia lá, escutava a aula, aí eu não conseguia organizar meus horários para saber se eu estava nas melhores condições físicas e mentais para assistir aquela aula, por exemplo, então muitas vezes era no final do dia, aí você já chegava cansado, não dava para colocar o conteúdo na cabeça, enfim. Explicar o passo a passo aí dessa jornada que vocês vêm para simplificar. É bem ampla, né? Essa pergunta, mas é bem legal de falar. Bom, tem uma questão aí que a gente, né, no começo do seu questionamento, tem uma questão importante quando a gente fala assim que a gente trabalha com impacto social. Porque o Brasil é o quarto país que mais mata pessoas no trânsito, né? E 90% das pessoas, 90% dos acidentes de trânsito são devido a comportamento, falhas no comportamento. Então, se as pessoas fossem, né, melhor educadas, se as pessoas tivessem mais conscientes, a gente teria números diferentes. Além disso, tem uma questão de saúde pública, né? É a segunda principal causa de mortes e o custo para a saúde, enfim, tudo isso. Quando eu cheguei na Procondutor, que eu entendi um pouco isso, porque como eu comentei, eu não era desse mercado, eu vinha de telecom, passei na indústria, não era minha praia, de repente eu aportei ali, né? Quando eu cheguei ali, eu fui entender um pouquinho do ecossistema, fazer um entendimento bem rápido. E ali eu tive esse contato com aquele pacto da ONU de ações para o trânsito, né, para redução de morte, que era 2000, se eu não me engano, era 2010, 2020, que tinha lá o primeiro pacto para redução de 50% das mortes. E eu fui entender qual era, se a gente tinha algum impacto ali, a gente podia contribuir de alguma forma. Eu entendi que sim, porque a gente trabalha com educação, né? A gente trabalha com tecnologia e educação. Então, legal, isso ficou aqui na minha mente. Quando eu faço um paralelo do regulamentado, né, que você questiona, como é que é esse processo, existem resoluções, né, do CONTRAN, que a gente tem que atender lá várias regras tecnológicas, pedagógicas, suporte, regras de como a gente vai fazer o curso e tudo mais. Então, eu olhei para aquela resolução, eu entendi que a gente tinha que fazer o melhor possível, usar a melhor tecnologia possível, isso é uma decisão da empresa, não é uma decisão, ninguém vai te auferir se você usou o melhor ou não, né? E eu juntei também essa questão da centralidade, do problema, que eu acho que de alguma forma impacta a gente, que a gente também tem responsabilidade com isso e que a gente tem que impactar o cidadão que entra em contato com o nosso conteúdo. Então, a partir daí, a gente criou toda uma área pedagógica, né, com esse olhar do tipo, todo mundo que entrar em contato com o nosso curso, a gente quer impactar de uma forma positiva. Né? A gente quer mudar comportamento, a gente quer que ele entenda, através de um objeto de aprendizagem, que beber e pegar um veículo e ir para o trânsito se mata e mata pessoas, né? E a gente tem várias estratégias pedagógicas que a gente faz isso.
Então, isso foi realmente uma decisão nossa de posicionamento, de entender que a gente tinha responsabilidade sobre esse assunto. Quando a gente olha ali para as regulamentações, enfim, são várias, a gente se homologa a Senatran, né? Então, a gente atende toda aquela especificação, apresenta a nossa plataforma, apresenta nossos cursos, passa por um rito técnico de homologação, alguém dá, né, um ok ali, fala tá dentro, não tá dentro, e homologa. A partir de então, a gente pode fazer o registro do certificado do curso, né, na base do RENASH, que é onde fica o banco de dados da CNH. A gente faz isso sempre através do órgão executivo de trânsito, ou seja, através do DETRAN, né? E aí tem várias integrações sistêmicas entre todos os cursos que são regulamentados com os DETRANs. Então, quando uma pessoa chega para fazer um curso, seja ele qual for, de reciclagem, por exemplo, a pessoa que perde a CNH, que é bem comum, especialmente né, nas principais metrópoles, bem comum a pessoa atingir a pontuação, especialmente também aquele condutor que trabalha com veículo, né, às vezes fazendo transporte de pessoas, transporte de objetos, enfim, perde a CNH, tem que fazer um curso de reciclagem. Aí ele vai ter uma portaria que vai falar para ele, olha, a sua CNH está suspensa por X tempo, dependendo do número ali de pontuação, dependendo das infrações que ele cometeu. E aí, a partir disso, ele vai fazer a matrícula nos nossos cursos. Nesse momento, existe uma validação dentro do DETRAN, que permite ou não aquela matrícula aconteça. Aquilo acontecendo, a matrícula é realizada, e aí ele vai para o curso. E aí tem toda uma integração também com validação facial, né, na base da Senatran, com os dados biométricos dos condutores, para poder auferir se realmente ele é ele mesmo, né, se é realmente aquela pessoa. Então, existe todo um controle de segurança para garantir que as pessoas façam o curso e que o processo todo seja um processo fluido, né, e seguro. Inovação aliada à educação no trânsito é o tema hoje do Inovativos. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, notícias da sua cidade, da sua região, e a gente já retoma esse papo com a Cláudia de Moraes, ela que é CEO da Procondutor e da Hyundai. É bem rapidinho e a gente já volta. Cláudia, a gente falava um pouco do negócio da Hyundai, da Procondutor, do serviço que vocês oferecem, e eu queria tratar um aspecto mais pessoal agora. Você é uma mulher na área de tecnologia, que é uma área dominada pelos homens. Até se você for ver os convidados aqui no Inovativos, assim, a quantidade de homens na tecnologia é muito maior que a quantidade de mulheres. E eu queria saber como que é nesse particular. Como é ser uma mulher trabalhando com tecnologia, com inovação? É um desafio ainda maior? Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que é uma delícia, né? A área de tecnologia, sim, é predominantemente masculina. Isso é um fato. E a gente tem até um desafio lá na empresa, né? De encontrar mulheres para a área de tecnologia. Então, toda vez que a gente contrata uma mulher para a área técnica mesmo, né? Que vai fazer lá o desenvolvimento, vai fazer parte de qualidade de software, a gente comemora, né? O gerente de tecnologia, ele comemora, contratamos uma mulher. Porque realmente é importante ter um time diverso. E eu acho, assim, o que é mais difícil ainda não é nem a questão né, da presença masculina na área de tecnologia, mas o segmento que a gente atua, que é um segmento de educação de trânsito, do próprio segmento governamental que a gente se relaciona, como também a área que a gente vai para áreas de frotas, né? A Facogestão de Frota, eles são super organizados, então, para cada segmento de tipo de produto, vai ter uma associação, um sindicato, alguma coisa que predominantemente masculino. Semana passada eu participei de uma mesa redonda que era da parte de seguros, de cargas, né? E eram 6 pessoas lá e eu era a única mulher falando sobre educação. Então, no começo foi estranho, porque eu percebia que, assim, a discriminação, ela é estrutural, as pessoas não percebem, elas fazem sem querer. Então, em muitas reuniões técnicas, eu era a pessoa que tinha a voz técnica, sabia do que eu estava falando, e falava com muita certeza, e talvez ali, naquela reunião, eu era a pessoa que mais entendia, e a reunião, todos eram homens, só eu de mulher, e aí quando alguém ia dar resposta, ninguém olhava para mim, olhava para a pessoa do meu lado. Às vezes eu estava acompanhada com alguém técnico, que era homem, olhava para a pessoa do lado. No começo eu estranhava isso, né? Eu me frustrava, tá? Hoje eu já entendi que ok, faz parte, a gente tem que ir com paciência, se colocando, né? Mostrando que tem conhecimento
E aos poucos também as pessoas vão mudando o comportamento. Eu acho que esse momento, se fala muito sobre isso, né? As empresas todas estão buscando ter mais mulheres em equipes que são predominantemente masculinas, então a gente já percebe. Então, acho que hoje, agora tem um pouquinho mais de abertura do que quando eu comecei nesse ramo. Né? Então, assim, eu acho que o meu papel também é fomentar, né, para que hajam mais mulheres falando desse assunto, falando de tecnologia, falando de inovação. É um movimento duplo, né? As empresas, elas por terem essa capacidade de contratação e liderança de incluir, das próprias mulheres também saberem cada vez mais que elas podem ocupar qualquer espaço, né? E você ocupa muito bem, já tive como espectador aí de momentos que você se colocou e tal, e é muito bom ver cada vez mais mulheres ocupando esse espaço. Queria tratar de um tema que vocês trouxeram recentemente para o Brasil, e talvez para o mundo, eu queria que você também contasse esse cenário, que é o uso de simuladores de veículos para essa educação no trânsito. Porque todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo nas redes sociais também passou pela experiência de ir, de novo, num CFC, usar o veículo do CFC, ou moto, ter que usar o veículo lá do centro de treinamento. Tem uma série de amarrações ali, mas inevitavelmente se usa o próprio veículo ali do centro de treinamento ali para ter essa capacitação. O que são esses simuladores? Como que está esse cenário até globalmente falando? E o que você vê de perspectiva do uso desses simuladores para essa educação no trânsito? Legal. Bom, hoje a gente trabalha com simuladores para vários tipos de veículos, né? A gente vai ter os simuladores de veículo duas rodas, né? Para motocicletas, simuladores para veículos 4 rodas, e simuladores para caminhões também. Esses simuladores são simuladores de alta imersão. Então, ele realmente simula o veículo porque ele tem no software dele a ficha técnica do veículo. E a ideia é que ele consiga simular situações que não é possível viver na via pública, por exemplo. Né? Então, no caso do processo de formação, o simulador ele é facultativo. Né? O cidadão opta ou não fazer as aulas em simulador. E quando ele opta em fazer as aulas em simulador, existem algumas aulas que ele vai fazer, né, que são aulas, por exemplo, como uma aula de aquaplanagem. Né? É muito raro. Como é que ele vai fazer uma aula de aquaplanagem na via pública? Tem que ter toda uma questão do tempo, tem toda uma experiência. Perigoso, E é né? perigoso, exatamente. E ele vai poder viver isso, vivenciar isso dentro de um simulador, né? Entender o que acontece, né? Até para saber que decisão que ele tem que tomar, como que ele tem que reagir quando ele passar por uma situação como essa. Então, no processo de formação, tem essas aulas, é facultativo, ele opta, faz ou não. Para outros tipos de veículos, como quando a gente fala para caminhões e motos, então vamos falar primeiro de caminhões. Hoje, na parte de caminhões, toda a rede SESC-SENAT, ela utiliza simuladores de caminhões, são simuladores grandes mesmo, eles são simuladores, assim, a parte dele parece a cabine de um caminhão. E ali são simulados vários tipos de veículos. Então, por exemplo, pode ser simulado um caminhão que carrega combustível. E aí, como que é a dinâmica desse caminhão, qual é o tombamento, né? É muito difícil simular um tombamento, assim, se não for num ambiente como esse, né? Que é um ambiente simulado, dentro de um cenário simulado, é um software. O que se pretende quando a gente usa simulador? Dentro ali dos níveis de aprendizagem, 90% de absorção do conhecimento, ele acontece quando a pessoa vivencia a situação, né? Quando a pessoa ela lê, ela escuta, é menor a absorção do conhecimento, mas quando ela vivencia, que ela precisa tomar uma decisão, é onde o conhecimento ele é mais eficiente. Então, nesses projetos, utilizando o simulador, é isso que a gente pretende, né? Esse é o objetivo, é colocar as pessoas em situações que não são possíveis colocar no ambiente real,
para que elas vivenciem o impacto das suas decisões, ou não, né? Ou da sua imprudência, da sua negligência, e ela entenda que ela tem tomado determinadas decisões mediante algumas situações. Então, um pouco sobre isso. Recentemente, a gente lançou um simulador para motocicleta, né, que tem a aerodinâmica da motocicleta. Então, vou falar, por exemplo, não só da motocicleta sem o baú, mas a motocicleta com o baú, para aquele condutor que vai fazer o motofrete, ou para aquele condutor que vai carregar a bag, que é o entregador, né, de uma plataforma digital, que vai fazer entrega de comida, por exemplo, tem uma bag. E a gente sabe que a acidentalidade de motofretistas, de moto entregadores, vamos colocar dessa forma, tem aumentado ano a ano, né, justamente por essas questões. Muitas vezes a pessoa não tem tempo de fazer um treinamento adequado, corre, tira a CNH correndo para poder ter um trabalho que é super justo, a gente entende, mas precisa trabalhar ali alguns comportamentos para poder melhorar a dirigibilidade no trânsito. A gente falava, Cláudia, há pouco, que o Brasil é o 4º país que mais mata no trânsito, né? A gente tem aquele treinamento de direção defensiva, quem já tirou carta deve lembrar, né, da direção defensiva, os conceitos e tal. Queria que você falasse um pouco desse comportamento do motorista brasileiro e tratasse também com a gente sobre esse mapeamento que a Hyundai faz do perfil dos profissionais antes de decidir qual que é o treinamento que será aplicado para cada um dos condutores. Tá bom. A gente ainda não tem uma direção defensiva eficiente, tanto que os números estão aí, né, e a gente não consegue, as nossas reduções, os números são muito tímidas ainda. Eu acho que alguns hábitos, até a tecnologia tem um pouco a ver com isso, e o nosso comportamento mesmo, né? Então, assim, coisas simples como dirigir usando o celular, né? Às vezes a pessoa vai responder uma mensagem, é super rápido, só vou dar uma olhadinha, 2 segundos para olhar aquela mensagem. Se você, né, combinar esse dado com o dado da velocidade do veículo, é o suficiente para um acidente, para alguma coisa grave acontecer. Então, é muito comportamental, né? A gente precisa mudar o comportamento para ter realmente uma direção defensiva. E aí são vários hábitos que precisam ser revistos. Acho que desde essa questão do uso do celular que vem junto com a tecnologia, até ainda a questão que a gente já está falando muito sobre isso, e todo mundo fala que é, né, de dirigir alcoolizado, que também muda muito a percepção na condução do veículo. Quando a gente olha para a Hyundai e a gente faz análise de dados, isso está muito voltado para o segmento de frotas de veículos das empresas, né? As empresas investem muito em tecnologia. Então, os veículos das empresas têm muita tecnologia, tem telemetria que mede tudo, mede, né, câmbio, mede a aceleração do motorista, mede o comportamento, tudo que acontece dentro da cabine do veículo é medido pela telemetria. Aí a telemetria apresenta dados para os gestores em relação ao perfil dos condutores. Mas como que a gente faz para mudar esse comportamento? Então, é só com treinamento, né? E o treinamento, ele é ao longo da vida mesmo, porque a gente não consegue mudar comportamentos com um treinamento específico, é um conjunto de treinamentos. Então, hoje a Hyundai, ela tem produtos nos quais ela lê esses dados, entende o perfil dos motoristas, né, e entrega conteúdo de acordo com o perfil. E, normalmente, isso é uma trajetória contínua, não são treinamentos que começam e terminam, eles são treinamentos que né, eles vão sempre se renovando. Então, por exemplo, eu vou dar um case aqui de um cliente nosso na área de transporte de gás, que é um transporte de um produto perigoso, né, inflamável. Quando a gente começou a trabalhar com eles em 2019, 71% dos motoristas estavam com alto índice de acidentalidade. Então, alto risco, eles poderiam cometer algum acidente grave num curto espaço de tempo, ali eles falavam em torno de 6 meses. Hoje, 3 anos depois, essa empresa trabalha com a gente desde 2019, eles têm apenas acho que 5% com alto índice de acidentalidade, né? E 80 e poucos por cento, 83% desses motoristas são motoristas referências dentro da empresa. Então, isso está comprovado, né? Que quando a gente consegue entender o perfil e entregar ali o conteúdo adequado para aquela necessidade, para aquele comportamento que é muito individual de cada pessoa, a gente consegue mudar o comportamento e consegue diminuir esse risco de acidentes, que é sempre muito negativo para a empresa, porque a gente está falando, não, além de perdas,
né, de vidas humanas, a gente está falando de exposição da marca, a gente está falando de custos, a gente está falando de N fatores. E a gente passou por bons anos muito com a política centrada na punição, né? Multa, cassação da carteira, e se os números de acidentes não diminuem até em virtude dessa punição, só mostra que a gente precisa somar alguma outra ação além disso, que precisa ter, obviamente, mas que seja também mais efetiva, né? As campanhas de educação no trânsito, mais recursos para ter talvez uma perenidade, né? Desses cursos, porque é um impacto violento que no final das contas, além das famílias que são afetadas com a morte de um ente querido, um acidente, você tem inúmeras outras perdas que que o poder público acaba pagando, né? No SUS e tantas outros custos que no final das contas também são repartidos entre todos nós, né? Que pagamos impostos. Então eu queria trazer aqui um olhar mais para o futuro. O que você acha que a gente deveria investir como país dentro desse segmento de educação no trânsito para a gente ter cada vez mais um ambiente mais seguro mesmo para todos nós, para gerar essa conscientização? E ao mesmo tempo, que eu acho que é esse que é o desafio, tornar essa jornada cada vez mais fácil, acessível, simples, que as pessoas consigam abraçar mesmo essa causa. Eu acho que a educação de trânsito ela faz parte da vida do ser humano, né? Começa lá no jardim, na escola, quando a gente começa a se entender como ser humano, né? Então, começa aí a educação, começa dentro de casa, com a família, com os pais, no exemplo da família. Então, eu acho que começa dessa forma, né? A gente nunca olhou para isso, né? Não vou falar que nunca, porque não é verdade. A gente vem olhando, mas a gente precisa ser um pouco mais incisivo. Quando eu falo que a gente vem olhando, porque o Brasil tem agora tem o primeiro, né, o primeiro pacto de ações para a diminuição da acidentalidade, a gente não cumpriu as metas de redução de 50%. E agora está na segunda onda, né, que é o segundo pacto, vai de 2021 até 2030, que são várias ações, né, que o país tem que tomar para a diminuição de mortes no trânsito. E, de novo, a meta são 50% de redução de mortes no trânsito. E aí, né, quando a gente fala de investimentos nesse ponto, vai além da fiscalização. A fiscalização é muito rápida, porque ela é punitiva, né, a pessoa comete a infração, ele recebe uma punição, mas ela não é educativa. Né, passa também pela gestão da via pública, né, a gente precisa rever também o tamanho das vias, a gente precisa rever como que as cidades estão organizadas, como que o trânsito está organizado, e também pela educação, é claro, que, na minha opinião, começa lá cedinho, quando dentro de casa, passa pela escola, né, e segue ao longo da vida. Porque o mundo muda, né? A gente não pode falar que é um conhecimento que você adquire uma vez e está adquirido. Não, né? A gente está falando de novos carros, novas tecnologias, né? Cidades inteligentes, os veículos que estão mudando. Então, daqui a pouco a gente está falando de carros elétricos. O que é dirigir um carro elétrico? Né? A gente desenvolveu até um treinamento para isso, porque não sabemos. É novidade isso. Como que a gente faz para dirigir carro elétrico? Né? Então, tem que educar. E as pessoas têm que mudar, vão mudando o comportamento, e na medida que vão mudando o comportamento, a educação continua. Então, para mim, é uma educação que começa lá no começo, na infância, e segue ao longo da vida. Queria agradecer a atenção, a disponibilidade da Cláudia de Moraes, CEO da Hyundai e da Procondutor, explicando um pouco de como aplicar a inovação no trânsito, como aliar a educação à tecnologia para a mobilidade. Obrigado por atender ao nosso ouvinte e até a próxima oportunidade aqui no Inovativos. Eu que agradeço. Inovativos volta no próximo domingo, com mais uma entrevista, mais um papo sobre empreendedorismo digital, comigo, Alexandre Bentivoli, e com o Vitor Manhani. Combinado? Combinadíssimo, Alexandre. Eu espero todos vocês aqui no próximo episódio. Também reveja aí os últimos episódios, porque tem muita coisa bacana aí no canal da Band News FM no YouTube. Até o próximo.